Então, gente, sejam muito bem-vindos. Hoje a gente tem um tema. Podia colocar o tema para a gente aqui? Eu não sei se eu consigo falar com vocês aqui, que eu gostaria de sentir mais perto, e se você consegue me ver daqui. Mas a gente quer falar sobre se é possível sermos casados e românticos, porque isso às vezes parece impossível. A gente parece romântico no namoro, período de noivado, e depois no casamento a gente deixa porque a gente entra na rotina. E casamento envolve pagar contas, casamento envolve manutenção de casa, casamento envolve, quando você tem os filhos, choro de madrugada, choro de manhã, choro à tarde, choro à noite, Casamento envolve uma porção de coisas. E aí o romance, que não parece importante, ele vai sendo cada vez mais esquecido. Eu queria mostrar para vocês aqui, não vou mostrar agora não, depois eu vou mostrar. Mas eu queria contar uma história para vocês. Eu e André, eu já contei essa história uma vez. Eu e André éramos estudantes. Então eu era estudante de teologia aqui no ISBEL por 4 anos, seminário. E eu tinha deixado o meu trabalho para vir para o chamado pastoral. Então eu não tinha nenhum salário, Depois de um tempo comecei a receber uma pequena oferta de ajuda para comprar para as coisas básicas. E a André era estudante também na UEM, lá em Maringá, em farmácia integral. Também não tinha um gato para puxar para o rabo. Então o nosso namoro, assim, irmãos, era sem oportunidade da gente comer alguma coisa diferente, da gente ir a algum lugar comer lanche. Isso aí era algo muito, muito esporádico. E eu me lembro um dia que a gente estava na noite que tinha livre, que eu não tinha compromissos na igreja, nós não tínhamos compromisso na igreja, e ali em Maringá naquela época tinha acho que um shopping só, a gente não andava muito no shopping, era um período de fim de ano, então a gente estava na Avenida Brasil ali, que era a Avenida de Comércio, é até hoje Avenida de Comércio em Maringá, e a gente começou a ver vitrines, e de repente, lá em Maringá não é igual Londrina, Maringá a gente chama cachorro quente de cachorrão, e a gente passou do lado de uma barraquinha, e aquele cheiro da salsicha, com aquela salada, não era nem, naquela época não tinha nem prensado, irmãos, faz um pouquinho de tempo, sabe? Então, mas aquele cheiro da salsicha, e eu com meu narizinho que é meio avantajado, eu realmente não resisti. E eu falei para André, puxa, amor, eu não tenho dinheiro nem para a gente comer um cachorro quente, eu não tenho dinheiro. E ela virou para mim, olhou assim, com os olhinhos dela meigos, e falou assim, não tem problema, eu estou aqui para estar com você. Falei, olha, meus irmãos, que coisa, que mulher maravilhosa, mulher barata, barata para manter, carinhosa, romântica, olha que coisa só, tudo na mesma mulher. E ela olhou para mim e disse assim, eu falei, puxa, que bom então, até apertei mais a mãozinha dela, mas continuei com vontade de comer um cachorro quente aquela noite, confesso a vocês, Deixa eu contar uma história da nossa lua de mel. A gente não tinha dinheiro para nada, como eu já disse, então a gente foi se casar. A gente não tinha dinheiro para nenhuma recepção. Então um grupo de padrinhos, eles resolveram, tinha um deles que o sogro tinha uma chacrinha com um salão para eventos. O sogro cedeu a chácara de presente. Esses casais padrinhos, eles então organizaram uma recepção depois do nosso casamento. E só tinha salgadinho, só coxinha, quibezinho, aquele negócio todo. E para você ter uma ideia, o tio de um dos caras, dos padrinhos, ele trabalhava como representante da Antártica. Então o nosso casamento não tinha Coca, não tinha Fanta, só tinha Guaraná Antártica, Só teve Guaraná Antártica e salgadinhos, e um bolo que meu sogro gentilmente conseguiu pagar lá e dar de presente pra gente, E como que a gente é de lua de mel? Então a gente não ia ter lua de mel, mas tudo isso foi muito bom, a gente ficou muito feliz. Quando terminou a recepção, a galera começou a ir embora, a igreja me emprestou um Corcelzinho 82, para ir para a lua de mel, a igreja me prestou um Corcelzinho, eu peguei aquele Corcelzinho que não tinha quinta marcha, eu passei todo mundo na rodovia, entendeu? Indo embora, fui passando os padrinhos, buzinando, tudo pra gente, a parte mais importante, Então, aí a gente teve a noite de núpcias, que eu não vou contar detalhes para você, que foi maravilhosa, 3 anos ali, namorando santamente, jejum, banho frio, oração, para se manter fiel a Jesus e um ao outro, se guardando um para o outro, e aí tivemos a noite maravilhosa. No outro dia pegamos um Corcelzinho 82, e para onde a gente ia? Também não tinha lugar para ir, não tinha dinheiro para nada, Ainda bem que os irmãos cortaram uma gravata velha do meu pai, acho que era do meu sogro, cortaram, deu um dinheirinho, então foi o dinheiro para abastecer o Corcel 2. E aí a gente foi para onde? Uma vizinha da minha mãe falou assim, não, eu tenho uma casa lá em Caiobá, eu vou ceder para ele, pode ficar lá uma semana lá, eles podem passar a lua de mel lá.
Naquela época não tinha GPS, não tinha nada, né, irmãos? Não tinha nada. Eu casei em 94, a maioria de vocês nem era nascido, né? 94 eu me casei. Então, peguei o Corcelzinho 2 com o André e fomos rumo a Caiobá. Chega lá, pergunta num posto onde que é, tal, a gente foi andando, passamos na beira da praia, mas não era. Foi indo. Aí eram algumas quadras longe da praia, não tinha asfalto. Então, quando a gente viu, a gente estava meio cercado, né, por arbustos, assim, um lugar já que tinha bastante mato em volta, mas tinha algumas casas ali. E qual que era a nossa casa? Era um quintal bem comprido, tinha uma casa mais bonitinha na frente, a gente pensou que era aquela, mas não era aquela. Era uma casa meia água no fundo, que a gente foi, então, ali curtir a nossa lua de mel. Nos instalamos, mas para nos instalar tinha uma nuvem de pernilongos tão grande, irmãos, que a gente não conseguia entrar, né? Então, quando a gente abriu a porta, a gente saiu meio correndo, deixamos eles tomarem o espaço de fora, falamos, vamos ter que comprar Baygon, não sei se existe hoje ainda, fomos lá no mercado, corremos, comprei um Baygon e fomos tentar limpar a casa, porque nem limpa não estava, vamos tirar os pernilongos e fomos nos ajeitar. Mas o que eu queria contar mais assim interessante que aconteceu é que na terceira noite, a gente, né, tá de lua de mel, né, irmão? Você sabe o que a gente faz de lua de mel, né? Então, a gente vai para a praia e tal, né, tal, não tinha muito dinheiro para comer, a gente comia o básico, mas aquela noite, né, voltamos para casa, não tinha nada para fazer, não tinha televisão, não tinha ar-condicionado, não tinha nada, não tinha celular, não tinha internet. O que a gente ia fazer, irmão, na lua de mel, né? A gente foi se agasalhar um no outro, né? E aí, depois que a gente se agasalha bem, dá uma canseirinha. Aí deu aquela canseirinha gostosa, que você dorme até assim, né? Sorriso assim, né? Ô, canseirinha gostosa. E aí, cansamos desse jeito, tal, e estamos dormindo ali, umas 2 da manhã, começou a ouvir barulho. Começou a ouvir barulho, falei, ó, acordei a André, falei, olha, estou ouvindo, ela ouviu também, falei, e agora? Eu ouvi umas conversas lá de fora, falei, ixi, e agora? Eu aqui com essa menininha bonitinha, eu não era forte do jeito que eu sou hoje, maromba, eu era bem magrinho. Falei, e agora? Agora o negócio entornou o carro daqui 2 da manhã, o que eu vou fazer? Peguei o cabo do guarda-sol, que tinha um guarda-sol atrás da porta, peguei o cabo do guarda-sol e abri a porta, valentão. Nada, eu saí assim, ó. Aí, tinha 2 caras ali. De repente, eu olhei meio assim, conheci um. Era o filho da minha vizinha, lá que emprestou a casa. Os caras falaram, não, nós viemos para umas baladas ali, balada. Naquela época talvez era outro nome. Mas nós viemos aqui, cara, e nós também estamos sem onde ficar. Falei, ixi, agora? Agora, o que nós vamos fazer? E os caras, estava nítido que os caras tinham usado droga, né? E os caras ali, deram uma olhada, tem alguma coisa para comer? Rapaz, nós também estamos só na pindaíba aqui, tem coisa para comer não. Aí os caras conversando e tal, e o som rolando, a gente ouvia um barulho de festa, longe assim, né, na praia, naquela época, ouvindo o barulho de festa, os caras falaram, tá bom, nós vamos voltar lá. Aí eles foram, falei, André, nós vamos ter que sair daqui, filho, não vou ficar aqui não, não vamos ficar aqui, e agora? Esses caras vão voltar de novo, vão querer ficar aqui, ou não vão fazer? Contei o dinheirinho da gravata, eu vi que tinha um Candeias, umas quadras lá pra frente, peguei, jogamos tudo na mala do porta-mala do Corcel 2, e aí a gente foi parar no Candeias lá umas 3 da manhã, tem algum quarto aqui? Tem. Eu lembro até hoje, era 50 à noite, irmãos, olha que 50 suado, 50, falei, então a gente vai ficar num quarto, e a gente passou aquela noite lá, e falamos, e agora, nós vamos voltar, o que vai fazer? Voltamos durante o dia. Os caras tinham comido as coisas que a gente tinha deixado na geladeira, os caras tinham sujado a cozinha, e aí, depois, não tinha celular, muito tempo, liguei lá aqui para Maringá, minha mãe falou assim, não, a vizinha já falou que ele não vai aparecer aí, que ela deu uma bronca nele, que não sei o que eles não vão aparecer mais. Mas e aí, você acha que eu ia ficar naquela casa? Ficamos mais uma noite. Aí eu falei para o André assim, vamos vazar daqui, amor. Eu tinha o meu avô que morava em Florianópolis. Falei, vamos descer para lá, filha. Nós fomos para Florianópolis lá passar Natal com os avós de lua de mel. Chegamos lá para comer a comida dos outros, né? E aí, tinha uma tia que tinha um apartamentinho na ilha ali, e só tinha um quarto, o apartamento dela, uma kitnet. E o quarto não tinha porta. Mas a gente ficou naquele quarto sem porta, de lua de mel, né? Ela foi dormir na salinha que tinha conjugado com a cozinha, e nós ficamos naquele quartinho mais umas 3, 4 noites, e viemos embora para Maringá. E se você falar assim, puxa, mas que lua de mel terrível, eu queria dizer para você, foi maravilhosa, gente. Mas foi maravilhosa. Nós fizemos muito amor, nós curtimos, entendeu? Nós demos risada.
A gente olhou tudo aquilo, a gente ficou assustado naquela noite, mas assim, foi maravilhosa a nossa lua de mel. E por que eu estou contando essa história para você? Eu acredito que a gente passou por essas coisas, as limitações financeiras, tudo aquilo, essa questão da condição na lua de mel, interrupção ali na nossa noite de descanso. A gente passou por isso, passou muito bem, por quê? Porque a gente estava abastecido emocionalmente. A gente estava abastecido pelo amor um pelo outro, as emoções estavam à flor da pele, no sentido de que estavam muito bem, a gente estava muito feliz, era a realização do sonho, aquele Corcel 2 era maravilhoso, irmãos, a gente naquela casinha teve todos esses problemas, mas a gente agradeceu a Deus de estar ali na beira não, meio longe da praia, mas na praia, a gente agradeceu a Deus por tudo, então a gente passou muito bem. E eu fiquei pensando, ao avaliar esse tema do romance, que às vezes a gente não passa tão bem, assim, as lutas, as dificuldades que surgem, as frustrações em relação aos nossos planos, porque também a gente não está com o tanque cheio emocionalmente. Quando você está com o tanque cheio emocionalmente, você leva de boa as frustrações. Então você fez um plano de sair, fazer um piquenique com os filhos, ou fazer uma viagem, e aí você sabe, fala que vai sair um horário, sai uma hora depois, as coisas não cabem no carro, é criança chorando, e às vezes alguma coisa, é o cara que fecha, e você já perde, você já deixa que aquela frustração, aquela preocupação, aquela discussão já na hora de sair, já estraga tudo. Mas quando a gente está cheio emocionalmente, a gente passa por cima, porque a gente está curtindo estar um com o outro, e isso é o mais importante. Então, não que isso não traga algum distúrbio para a gente, no momento, mas a gente leva de boa. Vocês entendem o que eu estou falando? Quando a gente está bem emocionalmente um com o outro, quando a gente está abastecido de forma romântica no nosso amor, a gente leva melhor as coisas, São atrasos que acontecem, imprevistos que acontecem, mas quando você está de boa mesmo, no seu casamento, no seu relacionamento, você realmente passa por essas situações e você passa muito bem, Você consegue passar pela situação sem perder o foco. Por que a gente está aqui? Por que nós estamos aqui? Nós vamos deixar que isso estrague a nossa lua de mel? Não. Nós vamos deixar que isso estrague o nosso tempo juntos? Não. Vai estragar o nosso passeio? Não. Por quê? Porque você está abastecido. Agora, quando você está vazio emocionalmente, quando o relacionamento já está difícil, quando a gente não está se tratando com muito carinho, o romance não está fazendo parte do nosso relacionamento no dia a dia, então você sabe que quando tem uma coisa já, uma fagulha já vira um incêndio, que uma coisinha pequena se torna grande, que já rouba a nossa paz, que a gente já discute, a gente já se ofende e já estraga todo o programa, a gente já perde ali a alegria daquele dia que a gente tinha planejado, ou a gente deixa de curtir um ao outro como a gente iria curtir, exatamente por quê? Porque a gente está vazio, então tudo é tenso, e você sabe do que eu estou falando, talvez não seja o seu caso, mas seja o caso de um primo que você tem, seja o caso de um amigo que você tem, que a coisa está tão vazia que qualquer situação, qualquer coisa se torna razão de discussão, razão de ofensa, razão de tristeza, que já perde a alegria do dia, e isso é muito ruim. Então, eu acho que a gente pode entender hoje que, por mais que a gente ame um ao outro, a gente não pode desprezar o sentimento. Quantos aqui já ouviram a definição de casamento? Eu estou andando aqui para lá e para cá, esqueci que tá com a câmera fixa lá, meu Deus do céu, de repente vai ter só o áudio e ninguém aqui, então eu vou ficar mais aqui. Mas quantos de vocês ouviram já a definição de que o amor é uma decisão? Você já ouviu essa definição? Amor é uma decisão? Quantos aqui, levanta a mão, você já ouviu isso? Amor é uma decisão, ok, obrigado. Amor não é sentimento, amor é uma escolha, amor é uma decisão, é um ato da vontade. E isso é muito verdadeiro. Aí eu poderia citar inúmeras histórias. Eu estudei com um cara fora do país, e quando eu estudei, ele era indiano, e ele era da parte norte da Índia, ele casou com uma mulher da parte sul da Índia, sem nunca ter se visto. Ela falava um dialeto, ele falava outro, e eles estão casados até hoje, e muito bem, tiveram filhos, adotaram outros filhos, estão no ministério, simplesmente pelo amor, uma escolha. Não foi afinidade, não foi paixão, não se viram antes, casamento arranjado, e o cara está casado até hoje. Por quê? Porque casamento não é realmente sentimento, casamento é uma escolha. Na verdade, o amor é uma escolha, é uma decisão, a gente decide amar. Eu digo para o pessoal que
mais novo que está aqui na igreja, para os jovens que vão para curso de noivos, eu falo assim, olha, você tem que entender o seguinte, você vai se casar com essa menina, você está decidindo que você vai envelhecer ao lado dela, que você vai investir a sua vida nela, que você vai amá-la. Então isso quer dizer que você vai investir nela. Não é porque você vai ser feliz ou porque ela vai te fazer feliz. Então você para por aqui. Você tem que estar olhando essa menina e falar assim, eu vou investir a minha vida nela. Eu vou gastar os meus dias com ela e eu vou investir o meu melhor nela. Amor é uma decisão. Só isso não é toda a verdade. Amor também é sentimento, né? E o amor é mais do que só a decisão e a escolha. É sentimento, um sentimento glorioso, um sentimento vivificante, explosivo, magnífico. É aquilo que faz, a gente realmente ter o sangue pulsando nas nossas veias, o coração batendo mais forte, a gente poder sentir isso, é extraordinário. E eu sei que todos nós já sentimos isso. Se você não tem o sentimento do amor no casamento, isso não significa que você precisa deixar o seu casamento. De jeito nenhum. Mas algo está errado. Entenda isso, algo está errado. Você pode escolher e deve escolher permanecer ao lado do seu cônjuge, mesmo que você não sinta nada, porque é uma escolha, um amor, um compromisso, uma aliança que a gente fez com o nosso cônjuge. Mas se você fizer as coisas certas, se você entender o valor do romance no casamento, esse sentimento vai voltar. E eu já vi isso na vida de muitos casais, que eles passaram novamente a sentir paixão. Passaram novamente a sentir, a ter o sentimento de amor, de romance no seu casamento. É possível. Alguns de nós perdemos esse amor romântico, mas é possível resgatá-lo. E às vezes quando a gente perde o sentimento, a gente acha que o amor acabou. Não acabou. Nós só precisamos restaurar isso. Inclusive a Bíblia fala dos cristãos, a Bíblia fala que é possível restaurar o amor. Lá em Apocalipse nós vemos Jesus falando para a igreja de Éfeso, volta ao primeiro amor, porque é possível voltar a amar alguém que se deixou de amar. Mas muitas vezes nós confundimos tanto sentimento que a gente acha que realmente o amor acabou. Não, o amor está ali, o compromisso está ali, o seu amor é uma escolha, uma decisão, então você pode voltar a ter o sentimento, e isso é muito importante. Eu quero colocar aqui uma frase para você, que romance não é uma opção. Guarde isso no seu coração. Ser romântico é opção. Meu pai era meio truculento, meu avô, eu também sou assim. Não é opção. Eu vou ver se eu vou ser romântico ou não no casamento. Não é opção. Romance não é uma opção. Onde existe o romance, existe sentimento, existe paixão. E como o autor aqui, o Norman Wright, ele diz o seguinte: mostre-me um casal sem romance, e eu lhe mostrarei um casal cujo amor está morrendo. Um casal sem romance está matando o seu amor um pelo outro. Um casal sem romance pode estar indo na direção da UTI no seu casamento. O Norman Wright escreveu mais de 40 livros sobre casamento, é um psicólogo cristão, e ele tem uma outra frase que eu quero colocar para você. Ele diz assim: o amor romântico é totalmente emocional, ele depende de sentimentos para a sua própria vida, ele depende da resposta da outra pessoa para mantê-lo vivo. Escute isso, para ter um casal romântico é preciso duas pessoas. Não adianta, minha esposa é muito romântica, mas eu não. Meu marido até que é romântico. Normalmente as mulheres são mais românticas que os maridos, mas eu já vi marido romântico que a mulher, pelo amor de Deus, não cooperava em nada. Então, aqui fala-se de duas pessoas. Ele depende da resposta da outra pessoa para mantê-lo vivo. Se houver a falta de resposta, o romance morre como um pedaço de carvão removido do fogo ardente. Ou seja, se você é romântico, o outro não responde. Você é romântico, o outro não responde. Você é romântico, o outro não responde. O que vai acontecer? É como um carvão mesmo que você tira, essa brasa vai apagar. Então é por isso que nós estamos aqui como casais, entendendo o seguinte, que essa é uma das coisas mais desprezadas nos relacionamentos. Por quê? Porque a gente conscientemente quer acabar com todo o romance, o sentimento gostoso que a gente sentiu quando namorava, estava noivo. Não, é porque a rotina vai engolindo o romance. A rotina, as preocupações, as ansiedades, as tarefas vão matando a nossa energia, o nosso tempo. Se não temos planejamento para isso, nós não vamos fazer, e aí a gente vai cair no automático. E a história de muitos casais é exatamente essa: de repente acordam, olham um para o outro na cama e falam assim: a gente não se conhece mais, nós nos tornamos dois sócios,
Nós nos tornamos aqui 2 irmãos, amigos, mas nós não temos mais nenhum sentimento. E isso é muito triste, é muito triste. Então o amor romântico não é tudo num casamento. Escute isso com atenção, o amor romântico não é tudo, mas ele é indispensável. Sem ele falta no casamento o interesse, a vida, a vibração, entendeu? Esse senso de satisfação. Mesmo que o seu amor para com o seu cônjuge seja profundo, e aqui tem algo que eu queria que você guardasse, mesmo que seja a sua escolha, a sua decisão, eu vou amar, eu vou envelhecer ao lado do meu marido, da minha esposa, eu decidi isso, eu não vou quebrar essa aliança. Mesmo que o seu amor seja profundo, o seu compromisso seja firme, mesmo assim, se nós não estamos investindo no casamento no sentido do romance, nosso parceiro não vai saber o quanto o nosso amor é grande, quanto o nosso amor é profundo. Porque amor, ele é expresso em ações. Amor, ele é expresso por palavras, sim, a gente deve verbalizar, mas em ações. E se esse amor não se torna ação, de tal forma que eu expresse sentimento pelo meu cônjuge, não importa quanto você ame, seu cônjuge não vai se sentir amado, não vai se sentir amada. E aí eu já vi histórias terríveis de cônjuges que amavam um ao outro, faziam de tudo, mas que o outro não se sentia amado, e vice-versa. Então, não importa o quanto a gente ame, se a gente não demonstrar de maneira que o outro entenda, olha, eu te amo mesmo, eu te amo, e eu quero demonstrar isso de uma forma que você entenda. Então um casamento sem amor romântico é um divórcio esperando para acontecer. Escute isso, um casamento sem amor romântico é um divórcio esperando para acontecer. No Brasil, cada 2 casamentos, um divórcio. 50% dos casais se divorciam. Dos 50% dos casais que se divorciam, 50% deles se divorciam nos 10 primeiros anos. Isso é estatística. 10 primeiros anos, 50% dos casais, dos 50% que se divorciam, ou seja, 1 em cada 2, eles se divorciam nos 10 primeiros anos. Então, o desafio no casamento é descobrir esse amor romântico, amadurecê-lo e mantê-lo vivo. Eu tenho dito para algumas pessoas, eu e o André temos 31 anos de casado, vamos fazer 32 anos de casado. E nós estamos vivendo uma etapa maravilhosa na nossa vida, irmãos. Olha, eu vou dizer para você, eu não posso dar muitos detalhes, mas tem sido maravilhoso. Maravilhoso. Nós estamos em lua de mel de novo, irmãos. Porque os filhos se casaram, está só nós 2 no apartamento lá, a gente brinca de esconde-esconde, brinca de outras coisas também, entendeu? Então, olha, a gente está numa fase maravilhosa. O que eu quero só dizer para você é que em cada fase da vida existe oportunidade da gente viver o sentimento, além da nossa escolha, da nossa decisão, existe a oportunidade da gente viver o romance. Ele não precisa acabar porque a gente tem 30 anos de casados, os filhos já cresceram. Não, irmão, nós estamos vivos, nós estamos juntos. Esse romance é realmente real. Eu quero só mostrar aqui, eu não trouxe todas, tá? Mas eu e André tivemos oportunidade, quando eu tinha envelope ainda eu e André tivemos oportunidade de namorar por carta por 3 anos, porque ela estudava em Maringá e eu aqui em Londrina. Então nós namoramos por carta por 3 anos, a gente tem até hoje, essas mensagens, tudo que a gente escreveu um para o outro, que era muito romântico, e a gente fica feliz de hoje estar registrado tudo isso aqui. Agora, hoje a gente escreve carta um para o outro, muito raramente. Quando eu voltei do acampamento Valentes, ela tinha deixado lá uma cartinha para mim, mas eu escrevi para ela, eu confesso, irmãos, que eu estou em dívida, já faz um tempinho. A gente não usa mais carta, mas a gente usa outras coisas. A gente costuma tomar café juntos pela manhã. Normalmente a gente tenta tomar um café juntos no final do dia. São momentos que a gente conversa, que a gente ventila sentimentos, a gente olha um para o olho do outro, a gente come um queijinho com doce de leite, come ali um pãozinho de queijo, um pãozinho francês, seja o que for que tiver, mas a gente está junto. Nós oramos juntos nas refeições, todas as refeições nós oramos juntos. Nós oramos juntos, a gente faz devocional separado, às vezes a gente ora separado, mas muitas manhãs, antes de eu vir para o trabalho, eu oro junto, a gente ora junto. Antes de dormir, muitas vezes a gente ora juntos. Quando tem necessidades específicas, nós oramos juntos. E deixa eu dizer uma estatística aqui, recente, nos Estados Unidos, casais cristãos, sabe quantos casais, a percentagem de casais cristãos que oram juntos? 4%. Apenas 4% de casais cristãos oram juntos, o que é algo que promove muito a intimidade.
O que eu quero só exemplificar com esse singelo exemplo para vocês é que cada fase da vida a gente tem uma maneira de construir o romance, mas que ele precisa estar pronto. Aqui nós temos casais jovens que não têm filhos ainda. Aqui nós temos casais que estão com filhos pequenos, que têm uma demanda maior porque eles são pequenos, né? A gente tem casais aqui que têm filhos adolescentes. A gente tem casais aqui que têm filhos jovens. A gente tem casais aqui que os filhos já se casaram e que têm netos. A gente tem todas as fases aqui e todos nós podemos continuar vivendo um romance no nosso casamento. Então, eu quero deixar um texto com você que é de Cantares, capítulo 1, verso 2, que é: beija-me com os beijos da tua boca, porque melhor é o teu amor do que o vinho. Esse é um texto bíblico, está lá na Bíblia. Beija mesmo, mas beija, entendeu? Nada de selinho. Tem casal que não beija mais, é só uma bicotinha, entendeu? Beijar mesmo, meu irmão, morder o lábio dela, entendeu? Se não tiver problema, dá beijo de língua, trança as línguas, lá não tem problema, vocês são um do outro. A Bíblia diz: o corpo é um do outro, entendeu? Mas beija, vai beijar, beija, vai agarrar, agarra, tem pegada, entendeu? Por quê? Porque é isso que a gente vê. Deus diz assim: filha, é tua. Não vou usar a frase "sai que é tua, Tafarel", porque muita gente nem conhece o Tafarel. Mas é tua, ele é teu. Você sabia disso? Irmã, se a mulher soubesse o poder que ela tem, meu Deus do céu. Eu falo para a Andréia, às vezes a gente conversa, fala: Andréia, as mulheres têm um poder que é extraordinário. Filho do céu, uma mulher carinhosa faz um homem gemer sem sentir dor. Já dizia poeta. A mulher carinhosa, minha irmã, você tem todo o poder. Meu Deus do céu, você consegue qualquer coisa desse homem aí. Você qualquer coisa. Vocês receberam um papelzinho? Eu não vou falar muito aqui nesse momento. Vocês receberam um papelzinho, uma caneta? Eu vou pedir para você escrever. O marido escreve uma coisa num papel, a mulher escreve a dela, tá? Opiniões diferentes. O que eu vou pedir para você aqui? Eu vou pedir para você escrever uma coisa que é indispensável no casamento. Uma coisa. Assim que você considera dentro do tema de romance, de manter o sentimento, que você fala assim: olha, o casamento precisa ter isso. É uma coisa só. Pensa uma coisa só e escreve nesse papel. O que o casamento precisa ter, que você considera assim indispensável, inegociável, imprescindível no casamento? Escreve aí, não precisa colar um do outro não, o outro nem precisa ver, tá? Só se você quiser depois compartilhar aí. Mas escreve aí no papelzinho só isso. Eu tenho aqui a caixa nas minhas mãos. Agora eu vou fazer uma oração poderosa aqui, irmãos. O milagre vai acontecer. Eu vou pegar pelo menos alguns exemplos aqui. O que a gente precisa que é imprescindível? Carinho. Carinho. Cumplicidade. Deixa eu ver um aqui bem dobradinho. Isso aqui deve ser segredo. Não. Fidelidade. Muito bom também. Carinho, cumplicidade, fidelidade. Aqui tem romantismo. Deixa eu ver aqui. Sexo. Alguém pensou. Isso aqui também tem que ter. Bom. É o marido? Sério? Outro escreveu assim: intimidade, entre parênteses, sexo. Isso aqui, intimidade, sinônimo é sexo. Intimidade não é sexo, tá, gente? Mas pode, né? Tem intimidade sexual, sim. Deixa eu ver aqui mais um. Carinho. Carinho. Deixa eu ver outro aqui. Não entendi. Tá meio complicado aqui. Compartilhar tudo. Franqueza, medo, sonhos. Isso aqui é muito importante, questão emocional. Quanto mais compartilhamos de nós mesmos, sentimentos, emoções, sonhos, mais a gente se torna íntimo emocionalmente. E isso abastece o nosso tanque emocional, extremamente importante. A gente às vezes despreza. Carinho. Gente, tá bastante carinho, gente. A gente precisa fazer carinho. É interessante que o pessoal faz carinho em cachorrinho, em gatinho, né? E às vezes não faz no cônjuge, não faz nos filhos. Meu Deus, respeito, foi muito importante. Deixa eu colocar aqui.
Comunhão, muito importante isso aqui. Temos comunhão, como nós somos, se pertencemos a Cristo, né? Somos irmãos na fé também. Transparência, ficar com carta na manga, com máscara. Respeito, ó, mais um respeito aqui. E transparência de novo, irmãos. Não é aquela transparência da noite de núpcias, né? É uma transparência da alma, do coração. Deus, ó, alguém lembrou de Deus também, verdade. Aqui, vou ler o último, tá bom? Para você entender. Amor. Deixa eu perguntar algo para vocês aqui. Quando você se casa, é como se você tivesse uma caixa dessa aqui, ó. E aí, a gente se casa pensando assim, puxa, eu vou ter cumplicidade, eu vou ter amizade, vou ter respeito, vou ter carinho, vou ter amor, transparência, né? Tudo no casamento. Agora você é feliz. Agora eu encontrei alguém que vai me fazer feliz e eu vou viver essas coisas no casamento. E aí a gente se casa. Como a gente veio do namoro, noivado, e normalmente a gente tem romantismo para chegar no casamento, a gente está com a caixa cheia. Mas o que acontece? Você vai vivendo o seu dia a dia e você vai tirando. Você vai tirando. Você vai tirando. E o que acontece é que a caixa fica vazia. Então o que eu queria que você entendesse é: respeito não está dentro do casamento. Respeito está dentro de nós e a gente traz para o casamento. Sexo não está no casamento. O sexo é algo que vai ser expressão do que está dentro de nós e a gente vai trazer para o casamento. Companheirismo, cumplicidade, respeito, tudo que a gente viu aqui, tantas outras coisas que a gente poderia ver, né? Quantas respostas aqui, né? A fidelidade, tudo isso está onde? Só pode estar dentro do nosso coração para a gente colocar na caixa. Não existe isso no casamento, vocês entendem isso? Nós não vamos encontrar no casamento a menos que a gente coloque isso dentro do casamento. Então, a gente vive o casamento que a gente constrói, entenda isso. Você e eu moramos na casa que nós temos construído. Então não adianta eu reclamar assim, não, o casamento é uma droga mesmo, não, o casamento é ruim, onde Deus estava com a cabeça que criou esse plano, acho que fez para a gente sofrer mesmo. Não, o plano de Deus é perfeito, é o melhor plano que um homem e uma mulher podem viver, o relacionamento mais íntimo entre dois seres humanos. Qual é o problema? O problema é que a gente vai esvaziando a caixa. Esvazia a caixa fica vazia. Então lembra da dinâmica aqui da caixa de bombons. É como se fosse uma caixa de bombom. Você pega uma caixa de bombom, come um, come o outro, alguns gostam de um, alguns gostam de outro, dali a pouco a caixa está vazia. Se você não colocar novamente, a caixa vai ficar vazia. E aí a gente vai reclamar do casamento. Puxa, mas esse casamento é uma droga. Mas está uma droga por quê? Quem coloca as coisas no casamento somos nós. Quem vai trazer carinho para esse casamento é você, seu cônjuge. Quem vai trazer parceria? Você e seu cônjuge. Quem vai trazer aqui prazer, alegria? Deus, até mesmo, porque nós compartilhamos Deus um com o outro. É você que tem que trazer isso para o casamento. Você entende? O casamento não é uma entidade que tem coisas por si mesmo. Não, o casamento é um relacionamento entre duas pessoas que devem alimentar essa relação, devem alimentar esse casamento aqui. Então, eu queria que você pensasse no que você está vendo. Guarda essa questão dessa imagem para você. Como é que está a caixa? Se essa caixa representasse o seu casamento, como que está a caixa do seu casamento? Como está a caixa de bombons do seu casamento? Ela está com muita coisa aqui dentro, e que você pode chegar hoje à noite e tirar mais uma, amanhã você pode tirar outra, porque ela está abastecida, ou ela está vazia. Agora, se você tirar alguma delas hoje à noite, amanhã, o que você vai fazer? Você também vai estar abastecendo, colocando romance aqui dentro, colocando parceria aqui dentro, fidelidade aqui dentro. Você tem que colocar isso no casamento, é você. Não olha assim, meu marido não faz, você faz. Minha mulher não faz, você faz. Se você fizer, a caixa vai ter o que ser desfrutado aqui. Mas é claro, eu quero enfatizar, romance não acontece só por um lado. Romance precisam ser duas pessoas comprometidas em encher a caixa. E quando a gente tem a caixa cheia, é aquilo que eu estou falando. Quando você tem a caixa cheia, não importa a fase da sua vida, o casamento é gostoso. O casamento é divertido, o casamento é alegre, o casamento tem prazer, tem sentimento. As lutas da vida, as
as coisas que acontecem de forma súbitas, inesperadas, elas não vão roubar da gente, porque tem o que ser desfrutado aqui dentro, tem o que temos alimentado, está aqui dentro, nós estamos colocando aqui, então nós temos o que desfrutar no momento que a gente não consegue alimentar. Nós estamos tendo um problema com um filho ficou enfermo essa semana, um desemprego, mas nós estamos aqui com a caixa abastecida, tem o que desfrutar nesse relacionamento, e nem mesmo essas lutas podem impedir a gente de continuar alimentando a nossa caixa e colocar aqui dentro. Então, eu quero fazer uma dinâmica com vocês, para depois a gente fechar o nosso tempo aqui mais de ministração. Eu queria fazer um exercício aqui com vocês, né? Eu vou pedir que as mulheres, vou ter que separar a galera aqui, tá bom? Eu vou pedir que as mulheres venham para cá e os homens para lá. Só não vale dançar homem com homem e mulher com mulher, já dizia o Tim Maia. Não, o que eu quero falar é o seguinte: eu vou pedir que vocês homens venham para essas duas alas. E se você trouxe um convidado, um amigo, já que você tem afinidade, nós vamos fazer ou trios ou quartetos, tá bom? Vocês vão se apresentar nos grupos e vocês vão responder, conversar. Eu vou dar uns 15 minutos aqui para vocês conversarem em cima dessa pergunta aqui. Pessoal, eu queria que vocês lessem a terceira parte do verso 35 de Atos 20, o apóstolo Paulo falando para a igreja em Éfeso, os líderes da igreja. E ele menciona que Jesus afirmou isso. Não está nos evangelhos que Jesus afirmou isso, mas o apóstolo Paulo afirmando que Jesus havia mencionado. Jesus falou isso de outras formas, não está nessas palavras. Você pode ler comigo? O que diz? Mais bem-aventurado. Então, mais bem-aventurado dar que receber. Quando a gente pensa em casamento, né, isso aí é um princípio para a vida, né? Talvez você fale assim, muito melhor a gente só ficar recebendo. É uma vida miserável. Um egoísta, um narcisista terrível, infeliz. Quem só recebe é ingrato, azedo, não vai ser gente de verdade, entendeu? Por isso que pessoas que se doam são mais felizes do que aqueles que só recebem. Então isso é comprovado, não precisa nem ser cristão para entender isso, né? Então, mas pensa no casamento. Só recebo, só exijo, só demando. É uma pessoa miserável, nunca vai se satisfazer, e claro que faz o outro sofrer também. Mas eu queria que você olhasse o lado positivo. A Bíblia está dizendo que é bem-aventurado você dar. Sabe por quê? Porque pessoas que se doam, pessoas que dão de si mesmas, elas recebem muito mais. Você pode ter certeza, a Bíblia diz assim, aquilo que a pessoa semear, o homem semear, a mulher semear, isso ela vai colher, Gálatas capítulo 6. Então se você for uma pessoa que se doa, você vai receber. Se você se doa para os seus amigos, você vai ter amigos, e você vai receber muita coisa. Eu sei que nós vivemos uma geração egoísta, narcisista, mas Jesus nos chama a viver uma dimensão de reino diferente. Então Jesus fala assim, olha, os últimos serão os primeiros, né? É o inverso. E você vai falar, não, mas pior ser o último. Não, mas Jesus está falando que no reino dele, eles vão ganhar. Ou seja, no reino de Deus, você vai ser mais feliz se você dar, se você se doar, se você se entregar, do que você ser um egoísta, um orgulhoso, um ingrato, um insatisfeito a vida toda. Então pessoas experimentam milagres na sua vida através de escolherem se doar um ao outro, se doar. Você já notou que quando a família tem uma crise muito grande mesmo, tipo um câncer terminal, uma situação que a família começa a se doar, como muda? Eu tenho visto isso tantas vezes, famílias brigadas, irmãos que não se falavam, aí alguém está com câncer terminal, é um pai, uma mãe, todo mundo se une, todo mundo se ajuda, entendeu? No velório, quantos testemunhos de famílias aqui? Pastor, a gente sofreu demais, foi muito doloroso que a gente passou, mas olha, Deus fez os milagres que a gente não esperava. Mas por quê? Porque o pessoal começou a se doar, e quando você começa a se doar, você não fica querendo exigir. Quando você começa a se doar, você não fica ingrato com as pessoas e pisando em ovos ou marcando o que as pessoas deixam de fazer, porque você está se doando e você está escolhendo fazer isso. As situações da vida onde a gente se doa, a gente se torna mais feliz. E por que eu estou falando isso para você? Porque nós estamos num casamento, gente, e casamento exige doação. Casamento não é para qualquer um, casamento exige o melhor da gente. Hebreus 13 diz assim, digno de honra entre todos é o matrimônio, bem como o leito sem mácula. É digno de honra, ele é santo, então ele merece o melhor da gente, não é o pior. Como eu digo aqui, a gente não pode só estar casado, a gente tem que estar bem casado.
A gente tem alegria de estar junto, a gente tem cumplicidade, a gente tem companheirismo, a gente se ajuda, a gente puxa para o mesmo lado, a gente trabalha em equipe, a gente faz sexo, é tudo, entendeu? Tem que estar bem casado, não basta você estar casado, a gente precisa estar bem casado. E bem casado passa por essa dinâmica do reino de Deus, esse princípio que Deus colocou. Peraí, entenda que você é mais feliz se você dar do que você receber. E você pode ter certeza que quando você dá, você se doa, você vai receber isso de volta. Vai receber de volta. Tem cônjuges ingratos? Tem. Eu estava lendo uma história com a Andréia, devocional ontem, e ela falou, olha que história. A mulher foi abandonada, com uma filhinha de 3 anos e um menininho de 1 ano, pelo marido. Ela foi abandonada pelo marido. Simplesmente sem motivo, ele pegou as coisas, saiu de casa e abandonou ela com 2 crianças pequenas. Anos depois, 4 anos depois, essa mulher se casou. Um bom casamento, uma mulher cristã, um bom casamento. Anos depois, esse marido aparece, que queria reencontrar os filhos. O que você acha que essa mulher fez? Mandou ele catar coquinho, mandou ele... Não, ela recebeu ele em casa. Ela recebeu ele em casa, serviu uma boa refeição, propiciou que ele conversasse com os filhos. E aí você vai dizer assim, mas que loucura, eu mandaria esse cara, O marido dela atual escreve esse devocional e diz assim, a atitude da minha esposa em se doar, em não guardar mágoas, em não querer se vingar dele, fez toda a diferença no coração dela. Ou seja, ela estava livre para amar, independente do que aquele cara safado havia feito, mau caráter, entendeu? Porque se dar é sempre cura para o nosso coração. Isso é uma história lindíssima, uma história real. O que eu quero que você entenda aqui é que a gente tem que se doar para colocar as coisas que a gente quer desfrutar no casamento, na caixa de bombons. Você tem que alimentar essa caixa de bombons. E tem muitas maneiras, eu quero terminar falando de algumas delas. Eu poderia dar uma lista aqui de 10, de 12, eu tentei resumir em 5 coisas que eu acho imprescindíveis para que a gente possa construir o amor romântico, tá bom? Como que a gente constrói o amor romântico? Acho que tem uma pergunta antes aí, isso. Como construir o amor romântico para a gente tentar ir para um lado bem prático aqui? Eu sei que vocês conversaram no grupo, deve ter surgido muita coisa boa aí, né? Eu acho que se eu deixasse vocês meia hora, 1 hora conversando, vocês iam continuar, né? Então, mas eu queria deixar 5 coisas para vocês. Não são novas, mas eu acho que vale a pena relembrar se você já as conhece. Primeiro, nunca parem de namorar. Nunca para de namorar. A gente casou, parou de namorar, agora ela já é minha e ele já é meu. Não, a gente tem que se conquistar todo dia. Conquistar todo dia, não para de namorar. Casais fortes continuam se conquistando depois do casamento. Escute isso, casais fortes continuam se conquistando depois do casamento. Você continua conquistando ela continua conquistando você. Não é porque a gente já está casado, tem um papel, não é porque a gente está junto, já tem um monte de compromisso, tem financiamento junto, que a gente vai... Não, a gente precisa continuar se conquistando. Marca encontro, conversa sem distração, tem que ter um programa simples juntos, criar memórias. Uma coisa que eu falo, cria rituais, né? Quando eu falo assim que eu e André, então procuramos tomar, com recessões, quando tem viagem, alguma coisa, mas café juntos. A gente procura tomar as refeições juntos, né? Você criar rituais. Então tem aqui um café depois do trabalho, uma caminhada. Tem casais que fazem isso. Uma noite sem celular. Pô, ninguém vai morrer se ficar uma noite sem celular, sem ligar a TV, entendeu? Vamos ficar só nós 2. Mas nós temos criança, fica com as crianças. Dá um calmante antes, tenta pôr para dormir mais cedo, entendeu? E pronto. Mas você já imaginou? Nós vamos fazer a noite sem celular, sem TV, sem nada. Uma noite, pelo menos uma noite. Alguém vai morrer aqui se você não tiver celular uma noite. Cozinhar juntos. Casais que cozinham juntos, é divertido. Tudo isso é namoro. É namoro. Uma viagem curta, nem que seja para Tamarana, entendeu? Então, nada contra Tamarana, né, irmão? Só usando o exemplo que está pertinho aqui. O romance morre quando a relação vira apenas administração da rotina. Romance morre quando a administração da rotina impera. Segunda coisa, aprenda a linguagem emocional um do outro. A gente não entende amor do mesmo jeito. A minha esposa entende amor de uma forma, eu entendo de outra. Entendeu? Então, por mais que a gente se ame, a gente tem que entender, puxa, como ela se sente amada? Eu vou fazer coisas que ela se sinta amada. Não adianta falar assim, puxa, eu te amo tanto, então eu tenho um convite para você essa noite. Vamos assistir um jogo de futebol lá no estádio?
Se ela gosta disso, você sabe que ela gosta, ok. Mas se ela não gosta disso, quer dizer, você vai estar amando o quê? Você mesmo, né? Então, só para usar um exemplo esdrúxulo, né? A gente às vezes quer expressar amor fazendo aquilo que a gente gosta. Amor, expressa amor fazendo o que o outro gosta, dando prazer ao outro, conquistando o outro. É se doando, maior bênção é dar do que receber. Tem o livro 5 Linguagens do Amor, que foi muito conhecido há algumas décadas. Você pode ler, você pode buscar na internet, mas tem 5 principais. Palavras de afirmação. Tem gente que entende amor ao receber elogio. Tem gente que entende amor ao ter tempo de qualidade. Minha esposa, ela gosta de tempo, né? Então, se a gente tem tempo juntos, maravilhoso, irmãos. É maravilhoso, né? Tempo de qualidade. Toque físico. Tem gente que precisa se agarrar, palmar, né? E tem gente que acha meio meloso. Mas se o outro é assim, filho, agarra, né? É a forma de você expressar amor. Tem uns que são presentes, gosta de receber presente, nossa, se sente tão amado, né? Então pode ser ali uma maçã, pode ser, sei lá, presente, mas não precisa ser coisa cara, mas expressa carinho. Atos de serviço. Tem gente que gosta de que se sente amado sendo servido. E deixa eu dizer uma palavra para as mulheres aqui. Ai, meu marido pensa que eu sou a mãe dele, quer que eu faça o prato, que não sei o quê. Irmãos e irmãs, deixa eu dizer uma coisa para vocês, mulheres. Homem gosta de ser, quando ele tem febre, ele gosta de receber um chazinho, um biscoitinho, não sei o quê. Homem gosta de ser servido, ele se sente amado. Não se sinta uma escrava, nem a mãe dele. Agora, se o cara é exagerado, manda ele catar coquinho. Não, estou brincando. Mas o homem gosta de ser servido. Poxa, fiz uma comidinha para você, né? Olha, amor, eu sabia que você ia chegar atrasado, já deixei tudo pronto. Puxa, o homem se sente, sabe? Mulher gosta de ser servida também? Claro. Se essa é a sua linguagem, mulher gosta de ser servida. Vai lavar uma louça para ela que você vai falar, nossa, ela vai acender o fogo lá né? Tem um livro bom, Sexo Começa na Cozinha. Leia esse livro, homem. Sexo começa na cozinha. Não é que você vai fazer na cozinha, o sexo começa lá e vai parar, entendeu? Leia esse livro, um ótimo livro. Então, descubra a linguagem de amor. Terceiro, crie o hábito da admiração. Isso aqui eu achei demais. Crie o hábito de admirar. Ontem minha esposa me fez o elogio, eu fiquei até constrangido, eu vou compartilhar aqui só porque é verdade. Mas ela falou, você está tão bonito hoje, está parecendo o Richard Gere. Vocês estão rindo por quê? Ué? Eu não posso nem contar um caso verídico. Vocês estão dando risada, por quê? Não vai falar que é depois do Covid, depois da coqueluche, entendeu? Ela achou e tá pronto. Ela me achou. Falou, você tá um grisalho bonito, tá... irmãos, que bom. Admiração. Admiração. Cria o hábito de admiração. Você fala, puxa, você tá tão linda hoje. Puxa, você tá tão cheirosa hoje. Obrigado pelo que você fez. Eu admiro isso em você. Quanto tempo faz que você não fala para o teu marido, para a tua esposa, eu admiro isso em você. Amor, eu admiro a forma que você se dedica ao trabalho. Eu admiro a forma que você cuida da nossa casa. Eu admiro a forma como... Eu admiro. A gente tem que admirar um ao outro. Não perde a admiração, gente. Não perde, por favor, não perca a admiração pelo seu cônjuge. A gente fica comparando nesse tempo de mídia social. Compara aqui. Não, admira o seu cônjuge. Admira a sua mulher. Admira as curvas da sua mulher, entendeu? Admira o seu marido. Admiração, não perde a admiração. 4, toque mais um ao outro e façam mais amor. Ninguém deu risada agora. Toca mais um ao outro, pega mais na mão, pega mais no abraço, pega mais no cabelo. Toca mais. Por quê? Porque a gente precisa de toque. Não precisa de toque. Eu não estou falando de que todo toque precisa levar ao sexo, vocês entendem isso? O amor romântico não precisa necessariamente levar ao sexo, mas você pode ter certeza que o sexo vai ser resultado do toque no dia a dia, de beijar, de se abraçar antes de se despedir, né? Toca um ao outro, gente. Como a Bíblia diz assim, o corpo da sua esposa é para você, o corpo do seu marido é para você. 1 Coríntios capítulo 7. Então toca um ao outro. Abraço longo, mãos dadas, beijo sem pressa, né? Carinho espontâneo. O toque comunica presença, comunica segurança, afeto, se abraçar, dormir de conchinha.
Eu normalmente deito de conchinha com o André, mas daqui a pouco dá um calor danado, eu já viro para o outro lado, né? Mas no começo a gente fica de conchinha, entendeu? Mas a gente tem que tocar um ao outro. Isso gera o hormônio do amor, né? A ocitocina e tantas coisas que eu poderia falar aqui. E a última coisa para o casamento romântico: cresçam espiritualmente juntos. Às vezes a gente não conecta vida espiritual com romance, com sexo. Eu digo para os noivos, os casais de namorados que às vezes eu atendo, eu falo assim: gente, todo mundo tem sexo no casamento. Sexo não mantém ninguém casado. Ninguém casado fica por causa de sexo. Você fica por causa do dia a dia, você fica por causa do romance, você fica por causa do compromisso, você fica por causa da atenção, da dedicação. O sexo é muito importante no casamento? Claro que é, indispensável. Mas o sexo vai ser resultado do relacionamento. E isso inclui vida espiritual. Tem gente que fala assim: mas por que casamento é tão difícil? Por que casamento é tão difícil? Por que ser família é tão difícil? Você sabia que na Bíblia não tem uma família perfeita? Uma família sem problema? A Bíblia tem um monte de famílias, todas com problema. E aí a gente pode chegar à conclusão: mas por que ser família é tão difícil? Por que ser casado é tão difícil? Não era para ser uma bênção na vida da gente? Sabe por que é tão difícil? Por causa de mim e de você. É por causa do pecado no mundo. A Bíblia diz, quando Deus criou o homem e mulher, eles estavam curtindo um ao outro. Essa é osso dos meus ossos, carne da minha carne, rolando amor o tempo todo, entendeu? Estavam nus e não se envergonhavam. Isso é símbolo de quê? De conexão física, emocional e espiritual. Aí entra o pecado. Entrou o pecado, Adão já fugiu para a moita, Eva também. Aí Adão já pôs culpa na mulher, entendeu? Eles estavam com vergonha um do outro, já não eram transparentes, já não eram cúmplices um do outro, já não estavam admirando um ao outro como admiravam antes, não estavam 100% únicos, né? Ou seja, 100% conectados um com o outro. Dali a pouco o Caim mata Abel e a família é destruída. Qual é o problema, gente, do casamento? O problema da família está aqui dentro. É o pecado, é o nosso coração. A gente é egoísta por natureza, a gente é orgulhoso por natureza, a gente quer se vingar por natureza, a gente é duro de perdoar por natureza. Esse é o nosso coração. Então, você está aqui nessa noite, tudo que eu falei aqui, eu espero que você considere sim as coisas práticas, mas eu quero dizer uma coisa: nós não vamos nos dar primeiro, colocar o outro em primeiro lugar, nós não vamos fazer isso se Jesus não entrar no nosso coração, se Ele não reinar na nossa vida. Não adianta. Você pode sair daqui e falar: eu vou me esforçar melhor, eu vou me dedicar mais, eu vou fazer mais agora. Você vai fazer 1 dia, 2 dias, 3 dias, daqui a pouco você cansa de novo e volta à rotina. Por isso tem gente: mas eu fui num seminário, não mudou nada, eu fui no acampamento, não mudou nada. Isso aqui são etapas, são oportunidades de você reviver coisas, pensar em coisas. Se você estivesse em outro lugar, você não estaria pensando no teu casamento dessa forma. É a oportunidade de Deus ministrar o teu coração, sim. Mas, se Jesus não entrar aí dentro, você vai ser sempre a mesma pessoa. O mesmo homem, a mesma mulher. Entenda isso. Você vai ser sempre essa mesma pessoa. E Jesus tem para você um novo coração. Jesus tem para você uma nova vida. Jesus tem para você ser... Não é a melhor versão de você, não. É a versão do reino em você. A versão de Jesus em você. E cara, todo mundo queria ficar perto de Jesus. Jesus atraía. Jesus era irresistível para as pessoas. E Ele chama a gente de ser como Ele. Entendeu? Eu quero só deixar um texto com você, nessa questão. O Salmo 128 é um quadro lindo. Como é feliz quem teme ao Senhor, quem anda nos seus caminhos. Aqui é um quadro poético da família. Ele diz assim: você vai comer do fruto do seu trabalho, você vai ser feliz e próspero. A sua mulher vai ser como uma videira frutífera em sua casa. Não vamos pensar agora na videira, mas ela vai estar lá na tua casa, exuberante, né? Seus filhos são como brotos de oliveira ao redor da mesa, coisa maravilhosa. Esse ambiente, o quadro aqui é de provisão, o quadro aqui é de harmonia, o quadro aqui é de felicidade, o quadro aqui é de paz. Assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. Quem teme ao Senhor? Eu quero dizer, temer ao Senhor não é dizer assim: não, eu creio em Deus, eu frequento uma igreja. Não. Temer ao Senhor significa que Deus é o centro da sua vida, que a tua vida gira em torno dEle, que o teu orçamento financeiro gira em torno dEle, o uso do teu tempo gira em torno dEle, as suas decisões, as suas escolhas são tomadas com base naquilo que Ele diz na sua palavra para você. Você tem um relacionamento com Ele. É aquilo que eu falei. Adianta o pessoal falar: eu creio em Deus, frequento a igreja. 96% dos casais não oram juntos. E essa é a realidade. Não adianta você estar aqui: eu fui numa igreja, eu vou numa igreja, eu creio em Deus, mas espera aí, Ele é o centro da tua vida.
Ele reina no teu coração. Você anda com Ele todo dia? Por que senão? Agora a Bíblia diz, se você teme a Deus, se Ele é o Senhor do teu coração, puxa, a gente não vai ter um lar perfeito. Eu falei aqui, não tem um lar perfeito na Bíblia, mas tem famílias saudáveis. A gente pode ser saudável. A gente pode ter nossas crises, tristezas, mas a gente vai ter alegria, realizações, vai ter paz. Vai ser esse quadro aqui a vida da gente. Vai ser esse quadro aqui, se a gente temer a Deus. Então a presença de Deus e a centralidade da cruz no coração da gente que faz toda a diferença. Quanto mais Jesus em mim, mais romântico eu sou. Quanto mais Jesus em mim, mais perdoador. Quanto mais Jesus em mim, mais eu amo. Porque Jesus derrama o amor dele no coração da gente. Quanto mais Jesus, mais a gente deixa mágoas e ressentimentos para trás. Quanto mais Jesus na gente, mais a gente se doa pelo outro. Olha, um casal que abre o coração para temer a Deus, ter Deus como centro. E a gente tem muitos casais aqui que vivem isso, gente. Vivem isso. Não são perfeitos, mas são saudáveis, são bem casados. São bem casados. E não é mérito da gente, não é orgulho, nada. Isso aqui é Cristo. Se não for Jesus na nossa vida, a gente é uma tragédia. É uma lástima. É Jesus. É Jesus. Jesus faz toda a diferença na vida de quem se volta para Ele. Não é só crer. O crer na Bíblia é sempre um crer que obedece, um crer que confia, um crer que descansa, um crer que se relaciona. Não é a gente falar, eu creio em Deus, e Deus não faz parte nada da minha vida, da minha agenda, do meu dia a dia, não tem nada com Ele. Eu só digo que eu creio em Deus. Isso é religião. Não é religião, é vida com Jesus, é relacionamento com Ele, Ele habitando no teu coração, é você andando com Ele, ouvindo a voz dEle no seu ouvido, no seu coração, na sua alma, deixando Ele dirigir você. Está difícil, a gente dobra o joelho e experimenta milagres, a gente tem lutas, e a gente pede para Deus ir à frente, e Ele vai à nossa frente, e dá direção quando não vemos direção, e Ele age onde a gente não tem como fazer, porque esse é o Deus da Bíblia, é o Deus de amor revelado em Cristo. Eu quero até dizer para você que nessa noite, eu digo isso muito nas celebrações aqui. Se você ainda não tem Jesus como centro da tua vida, que tal você abrir seu coração e pedir: Jesus, entra no meu coração, dá temor do teu nome. Temor é respeito, é reverência. E porque eu reverencio, respeito, eu me consagro, eu me entrego, eu obedeço, eu honro. Porque essa é a chave para todo casal. Todo casal. A gente tem muitos testemunhos aqui. Eu quero terminar com vocês, porque quando a gente abre o coração para Deus, milagres acontecem. A gente está aqui por causa do acampamento Valentes, do Ministério Valentes, Ministério de Homens. E você, homem que está aqui, quero convidar você a estar com a gente, né? A gente tem reunião de oração às 6 da manhã, uma vez por mês. A gente tem um culto arena, uma vez por mês também, às quartas, segundas-feiras do mês. Seria a próxima segunda-feira, mas a gente trouxe agora para hoje, né? Com casais. Eu quero convidar você, homem, a estar com a gente, a colar com a gente. E a gente vai ter um novo acampamento em novembro. E a gente não mostrou esse vídeo aqui para a igreja, então eu queria que o pessoal soltasse o vídeo lá para a gente terminar orando e para o nosso coffee break. Pode dar volume aí para o povo ouvir bem os passarinhos. Let's
Assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras. Parece que sou cercado, mas estou guardado por ti. Parece que sou cercado, mas estou guardado por ti. Parece que sou cercado, mas estou guardado por ti. O Valentes é literalmente um encontro com Deus aqui. Com certeza eu vou honrar ainda mais a minha família depois do encontro do Valentes. E aqui no acampamento, Deus me mostrou que eu tenho que ser um homem mais respeitoso com a minha esposa, tentar ser um pai melhor com meus filhos. No começo eu não queria vir, até discutir com a minha esposa, mas eu vim e vi que aqui é totalmente diferente. E Deus me mostrou um caminho melhor aqui. Eu posso dizer que o Valentes proporcionou a melhor experiência da minha vida com Deus. Eu posso dizer que eu saio daqui hoje um novo homem, um novo pai, um novo marido, realmente transformado e impactado pela palavra de Deus. Valentes. Legal demais. Os homens que já estiveram lá em novembro, a gente convida você para servir, a galera que vai estar lá. E se você não esteve, né, a gente vai lançar depois o acampamento. Eu espero que você esteja com a gente em novembro e que você já esteja participando, como eu disse, do Arena, né, que a gente vai ter agora no mês de junho, que você participe do nosso Batalha de Oração, que você se conecte. Algo que a gente fala para os homens é que homens valentes não podem andar sozinhos, a gente precisa uns dos outros, né, e a gente precisa mesmo, o homem precisa de amigos, o homem precisa de companheiros, né? E algo que eu queria que você entendesse, mulher, é que você apoiando ele, né, tenho certeza que também será algo muito significativo para você, né, porque o que a igreja possibilita são ambientes onde a fé pode ser vivida, onde a palavra é proclamada e a fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus. É isso que a igreja possibilita aos filhos, aos adolescentes, jovens, adultos, né, às crianças, a vocês que estão aqui. E é por isso a importância de uma comunidade, por isso é importante da gente ter experiências comuns que nos favorecem a realmente ouvir Deus e aprender um com o outro, né? Eu quero muito convidar você a viver tudo que Deus tem. Esse não é um ano só para eleição, para a Copa do Mundo. Aliás, o primeiro jogo da Copa a gente vai assistir aqui no telão, se alguém quiser, tá bom? Vai ser no sábado, 7 da noite, que os jovens vão estar aqui. Mas o que eu queria dizer para você é que não pode ser só ano de eleição, de Copa do Mundo, de disputa política, de problema econômico. 2026 pode ser o ano de um renovo no teu coração. 2026 pode ser um ano do mover do Espírito na tua vida. 2026 pode ser o ano de uma virada no teu casamento. Se você crer. Se você crer, não há impossíveis o que Deus pode fazer na tua vida. Não há nada impossível para Deus fazer na sua vida. E Ele faz na sua vida, Ele faz no seu casamento, Ele faz na sua casa. O impacto dos filhos. Eu não tenho tempo para falar aqui sobre isso, mas quando um homem e uma mulher se unem em Jesus, o impacto na vida dos filhos, não importa a idade dos seus filhos, o impacto na vida dos seus filhos, se você viver Jesus como sendo da sua casa, do seu casamento, o impacto na vida dos seus filhos, olha, não... é algo extraordinário. Gerações que vão servir. Acho que até tinha esse texto aí, né? Acho que não, eu tirei. Deixa para lá. Mas a Bíblia fala que Deus abençoa a geração do justo. Gerações, até 1000 gerações. Eu queria convidar você a orar comigo nesse momento. Espero que esse tempo aqui juntos tenha sido bom para você, útil de alguma forma. Mas o mais importante é que Deus possa estar ministrando teu coração. Vamos ficar em pé? Eu queria que você abraçasse a tua esposa, para a gente orar juntos. Vou pedir para a Andréia vir aqui também, para a gente orar juntos. Pessoal, eu queria agradecer ali a Sara, que estava ali atrás, a esposa do pastor Tiago, a galera aí. Tem alguns casais também, líderes de GC, que estão nos ajudando, servindo aí, tá bom? Então a gente conta com a compreensão de vocês, mas tem muita comida, eu queria que vocês não fossem embora sem comer. A gente tem um tempinho ali ainda. E eu queria perguntar, se você está aqui pela primeira vez, você nunca pisou aqui na comunidade Shalom. Se você nunca pisou, veio o convite de alguém,
Ali a gente tem um check-in ali também, a gente vai estar meio tumultuado ali, mas a gente quer entregar um presentinho para você. Se você puder passar ali, se você trouxe um convidado, um casal amigo que está aqui pela primeira vez, tá bom? A gente vai ter casais ali que vão receber você também com muita alegria. Quero convidar, a gente tem 2 cultos no domingo, às 10h30, às 19 horas, amanhã temos culto. Uma palavra muito poderosa que eu tenho certeza que vai falar com a gente, né? E a gente está aqui para servir vocês, servir sua família, tá bom? Como comunidade. Você pode abraçar sua esposa então? Senhor, obrigado porque o teu amor é grandioso demais. E a tua palavra diz que nada destrói a força do amor. Nada pode superar a força do amor. Nada, nada, nem ninguém pode nos separar do teu amor. E também quando a gente vive o teu amor, nada nem ninguém vai separar, ó Deus, a gente de quem a gente ama. E eu oro aqui pelos casais aqui nessa noite, Senhor. Eu oro, ó Deus, que cada coração aqui tenha espaço para receber o teu amor. Que cada coração aqui tenha espaço para receber a tua graça, o teu perdão, e se voltar para ti inteiro, por inteiro. E que a partir disso, Senhor, ó Deus, o coração dos maridos aqui tenham, ó Deus, espaço para amar as suas esposas. Ó Deus, dá um coração novo para a gente, um coração puro, coração reto. Ó Deus, a tua palavra diz que o Senhor faz isso, para a gente amar a nossa esposa como elas precisam e devem ser amadas, com respeito, com dignidade, com valor, com admiração, com cuidado, com honra. Ó Deus, com carinho, sim. Ó Deus, nós oramos pelo romance da gente. Ó Deus, que os homens aqui possam ser homens românticos, que realmente amam a sua esposa. As mulheres aqui, Senhor, possam ter espaço para o teu amor e também por amar os seus cônjuges. Da mesma forma, Senhor, que possam amar os seus maridos com honra, ó Deus, com respeito, com dignidade, ó Deus, com atos de carinho, de serviço, de romance. Ó Deus, cura corações aqui nessa noite, cura emoções, cura sentimentos, ó Deus, negativos, cura mágoas, ressentimentos mesmo dolorosos. Ó Deus, quebranta o nosso coração aqui. Ó Deus, a gente sabe que esse é só um momento, mas que a partir daqui muita coisa boa aconteça na vida desse casal, porque o Senhor é o Pai de toda boa dádiva, de todo dom perfeito, o Pai das coisas boas. Senhor, a tua bondade visite nosso coração. Nós queremos abençoar cada família aqui representada. Ó Deus, abençoar ali a nossa comunhão ao redor da mesa, que é sempre um privilégio para a gente. Ó Deus, abençoar mesmo cada família aqui com toda sorte de bênçãos espirituais em Jesus. Amém. Se você puder dar uma bicotinha na sua esposa.